âmbito da Lava Jato. Bom, nós já começamos a conversar aqui com você a respeito do projeto Escola Sem Partido. Na última sexta-feira, a doutora Guiomar esteve aqui conosco. É uma questão polêmica? É, por isso que nós, inclusive, trouxemos aqui. Obviamente, nós temos um convidado. Amanhã teremos um outro convidado para falar exatamente o contrário, para que você possa olhar um lado ou outro e tirar a sua própria opinião a respeito. O que é que você acha do projeto Escola Sem Partido? Hoje, nós estamos aqui com o Miguel Najib, que é coordenador do projeto, no nosso estúdio em Brasília. Miguel, boa noite, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Miguel, o que significa exatamente Escola Sem Partido? O Escola Sem Partido, ele é um anteprojeto de lei que torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, portanto, não compreende o ensino superior, de um cartaz com os deveres do professor. Esses deveres são deveres que já existem, são deveres que decorrem da Constituição Federal. Eu não vou enumerar os 6, porque talvez tomasse muito tempo. Mas eu vou dizer, por exemplo, apenas 2, né? O primeiro dever do professor diz que o professor não pode se aproveitar da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, ou seja, da sua audiência cativa, para promover os seus próprios interesses, as suas próprias preferências políticas, ideológicas e partidárias. Segundo dever, o professor não pode prejudicar nem favorecer os seus alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas. E assim, como eu disse, esses deveres são deveres que decorrem da Constituição Federal e que o projeto pretende levar este fato ao conhecimento do estudante para que dentro da sala de aula ele possa, tendo ciência desses direitos, dos direitos que a Constituição lhe assegura, ele possa exercer a defesa desses direitos, já que dentro da sala de aula ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Agora, Miguel, eu imagino que todos os seres humanos, professores ou não, eles devem ter suas convicções, devem ter suas preferências, devem ter o seu background cultural, que pode ser mais para cá, mais para lá, etc. Como é que ele vai se livrar disso tudo para poder dar uma aula? Ele tem que ser absolutamente neutro? Não, de maneira alguma. O professor, ele tem a sua opinião e deve ser respeitada a opinião do professor. Ocorre que ele não pode se aproveitar da sua autoridade em sala de aula, e muito menos da presença obrigatória dos alunos, para tentar, de maneira direta ou indireta, impor as suas opiniões ao estudante. Então, um dos deveres do professor, e eu menciono aqui de passagem, estabelece que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, as principais opiniões, doutrinas, teorias e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Ao fazer essa apresentação, evidentemente o professor pode apresentar a sua opinião sobre a controvérsia que ele está apresentando aos alunos. Esse direito do professor está assegurado pela Constituição Federal, que é a liberdade de ensinar, a liberdade de cátedra, que está inteiramente preservada pelo nosso projeto de lei. Então, ocorre que o professor não pode se aproveitar dessa liberdade que a Constituição lhe garante para tentar impor as suas opiniões, de maneira direta ou indireta, repito, aos alunos. E é isso que o nosso projeto tenta preservar, no sentido de não permitir que a liberdade de consciência e de crença do aluno seja violada. Miguel, vou dar um exemplo aqui atual. Quer dizer, o professor não pode chegar na sala de aula, por exemplo, hoje, e dizer, olha, o que estão fazendo com a presidente Dilma é um golpe parlamentar. É isso? Dessa maneira, não. Se ele estiver, obviamente, existem outras opiniões a respeito dessa questão. Então, o que um professor honesto deveria fazer seria apresentar as diversas correntes de maneira isenta, de maneira o mais possível objetiva, sem tentar conduzir para um lado ou para o outro a opinião do aluno, e assim, e também de maneira isenta, de maneira ponderada, sem tentar impor a sua opinião, dizer, olha, na minha opinião, a corrente que melhor explica a realidade da qual nós estamos tratando é a corrente A ou a corrente B. Então, esse direito ele tem, mas desde que isto não represente uma imposição, repito, direta ou indireta ao aluno. Se ele for perguntado, ele pode responder uma pergunta como essa? Eu acho que o professor deve ter prudência para não transmitir aos alunos essa impressão de que ele está tentando forçar a barra. Então, o professor deve agir, sobretudo porque ele se dirige a indivíduos que são indivíduos vulneráveis,
que estão submetidos à sua autoridade. O aluno, em geral, quer agradar o professor, ele vê no professor, ele vê o professor como um modelo, ele tem admiração pelo professor. Então, obviamente, tudo isso impõe ao professor uma responsabilidade moral muito maior, no sentido de preservar o respeito à individualidade do seu aluno, para que ele não tente transformar o seu aluno numa réplica ideológica de si mesmo. Esse é o grande perigo, isso evidentemente seria uma ação antiética por parte do professor. Miguel, supondo que vá acontecer uma concentração política, ele pode convidar em sala de aula seus alunos, vamos na concentração política ou não? De maneira alguma. O nosso projeto, nesse ponto, ele é explícito. Ele diz que o professor não deve fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Por que isso? Porque uma mera sugestão do professor para que o aluno, não estou nem me referindo a um convite, uma mera sugestão do professor para que o aluno participe deste ou daquele ato, a favor ou contra determinado político, será entendida como aluno como uma recomendação. E isso é muito ruim, porque, na verdade, o professor estará usando a sua autoridade dentro da sala de aula para tentar conduzir os seus alunos nesse sentido ou naquele. E veja que interessante, não é? Os professores não agem de maneira neutra quando orientam seus alunos a participar desse tipo de evento, de um ato público, de uma passeata. Eu recordo que, quando houve o impeachment do ex-presidente Collor, a esplanada dos ministérios estava lotada de caras pintadas. Então, foi um evento praticamente dominado por estudantes. Já na manifestação do dia, se eu não me engano, dia 13 de março, em São Paulo, na Avenida Paulista, com mais de 1 milhão de pessoas, o Datafolha apurou que havia apenas 4% de indivíduos com menos de 20 anos de idade. Ou seja, é um sinal, possivelmente um sinal, de que os professores não mobilizaram os seus alunos para defender o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Entendo. Isso mostra que esta ação dos professores é uma ação que tem uma grande tendência de ser uma ação seletiva. Agora, Miguel, e quando ele recomenda ler um livro, por exemplo? Como é que é? Esse é um problema. Na minha opinião, Heródoto, um livro deve ser lido como um objeto de estudo. Ele não pode, a leitura, o indivíduo tem liberdade de expressão, de liberdade de consciência e de crença. Então, a imposição da leitura de um livro pode, eventualmente, violar a liberdade de consciência e de crença do aluno. Por exemplo, eu acho que a Bíblia Sagrada, pode ser objeto de estudo dentro de uma sala de aula, mas um professor não pode recomendar a leitura da Bíblia com outra finalidade. Da mesma forma, um livro como Capitães da Areia, por exemplo, que é um livro de propaganda política, de propaganda ideológica. Esse livro pode e deve ser lido como objeto de estudo, mas não para que os objetivos da obra, aqueles objetivos que foram pensados pelo seu autor, sejam atingidos, que é o proselitismo político e ideológico. Agora, eu queria te puxar para a minha área de história. E aí, como é que eu faço? Olha, eu gostaria que vocês dessem História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior. E aí? É um livro importante. Eu acho que se houver um contrapeso dentro da literatura, ele deve ser também apresentado ao aluno, para que a leitura desse livro não sirva para conduzir o aluno num sentido ou no outro. Ele deve fazer, sim, uma leitura crítica desta obra. E para isso ele precisa ter um outro apoio, uma outra referência teórica. Tá certo. Miguel, eu queria pedir a sua gentileza de ficar mais um pouco conosco aí no nosso estúdio em Brasília. A gente volta a conversar no portal da Cristantinho, ok? Bom, quero dizer que, obviamente, o tema é extremamente polêmico. Estou dizendo, vou repetir mais uma vez, por esse motivo, inclusive, ele está aqui conosco. Amanhã nós vamos ter outra pessoa, né? Outro professor, falando a respeito do mesmo tema, para que você possa formar opinião crítica a respeito dele, né? Eu acho que as coisas têm que ficar claras, para cá e para lá.